que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Estamos na quarta parte de uma série de 4 estudos chamado O Sonhador José e a Sua Vida de Fé. Enquanto estudávamos a vida de José nas últimas 3 semanas, nós ouvimos viver pela fé através de uma série de provações diferentes. José demonstrou fé paciente aos 17 anos, quando foi vendido como escravo e não pôde ver imediatamente o plano maior de Deus para ele. José demonstrou uma fé que foge quando foi tentado a pecar com a esposa de Potifar. Ele demonstrou uma fé inabalável quando foi esquecido pelo copeiro e tentado a dúvida na masmorra. Ele manteve seus olhos em Deus o tempo todo e viveu para agradar a Deus, não a si mesmo. Mesmo se José estava passando tudo isso, ele confiava em Deus, porque ele sabia que Deus é a solução de tudo. Quando José estava na cadeia, ele não perdeu a fé, mesmo se o copeiro esqueceu ele, mas ele não perdeu a fé. Hoje, vamos ver 3 exemplos de fé triunfante na vida de José. 3 exemplos de fé triunfante na vida de José. Vamos ler o livro Gênesis 41, 15 a 16. Eu vou deixar para você ler em casa, ler e reler, para entender o texto. E vamos descobrir dentro do texto 3 exemplos de fé triunfante na vida de José. O primeiro exemplo é que ele aceitou uma grande tarefa. O rei Faraó teve um sonho, mas convidou um monte de pessoas para interpretar esse sonho. Ninguém não conseguiu interpretar esse sonho. Mas lembra que ele explicou um sonho lá quando estava na prisão, com o copeiro e padeiro? Então, esses dois prometeram ele que ia falar com o Faraó para tirar ele. Só que não foi isso que aconteceu, não foi o plano de Deus para ele. Então, como ninguém não conseguiu interpretar o sonho, então o copeiro lembra de José na cadeia, o que ele fez por ele quando ele teve o sonho. Então ele foi lá conversar com o rei Faraó e disse para ele: eu conheço uma pessoa que pode interpretar o sonho. E depois o rei Faraó chamou José. Mas José foi lá com uma fé inabalável. Ele não tinha medo. Sabe por que ele não tinha medo? Porque ele acreditava em Deus, porque ele sabe que Deus pode fazer tudo. Tu pode perguntar: mas eu não ia conseguir fazer o que o José fez. Sim, tu não ia conseguir, porque ninguém não ia conseguir fazer aquilo. Só uma pessoa que tem poder para revelar as coisas. Só Deus e Deus só. Então José aceitou essa grande tarefa. Então ele foi lá, conversou com o rei Faraó, depois ele consultou Deus e Deus revelou esse sonho para ele. Então isso aqui demonstrou uma fé inabalável. Porque o primeiro exemplo que eu acabei de falar, ele aceitou uma grande tarefa. Não sei quantas pessoas que já prometeu para você que esqueceu você. Não sei o que está na sua frente que tu precisa enfrentar. Mas se tu pensa que é com a sua sabedoria que tu vai enfrentar, se tu pensa que com o seu esforço que tu vai conseguir sair,
então eu vou te dizer, tu nunca não vai conseguir sair. Tem uma pessoa que pode te ajudar. O nome dele é Jesus Cristo. Se tu crê nele, se tu pediu para ele de tirar você no que você está passando, então ele vai tirar você, porque ele é um Deus fiel. Segundo exemplo, ele deixou para trás a dor do passado e a amargura e a raiva. Gênesis 45, 3-9. Lembra que os irmãos dele tinham raiva no início quando eu falei? Os seus irmãos tinham raiva dele até vendo ele. Então, ele poderia guardar o mágoa por seus irmãos, mas o José não fez isso. O José não guardou ninguém. Ele deixou para trás a dor do passado. Ele deixou a raiva no passado. Sim, José decidiu te deixar para trás. Não sei quem que já magoou você. Não sei quem que já insultou você. Tu está pronto para deixar para trás? Como Deus deixou para trás o que nós já fizemos para Ele? Tu está pronto para fazer a mesma coisa? Tu está pronto para ser o filho de Deus? Porque Deus fez, mas Deus quer que nós imitamos a Ele. Ele não se deixou guiar pela mágoa. Não sei qual situação que tu está fazendo. Eu sei que pode ser que tu está sofrendo neste momento. O que a pessoa fez contigo é uma coisa inesquecível. Eu sei, porque somos ser humano. Eu posso sentir mais ou menos o que tu está sentindo. Mas não olha pelo que a pessoa fez, mas olha pelo que Jesus Cristo fez por você na cruz. E a terceira exemplo é o seguinte: ele perdoou, consolou e amou incondicionalmente. José perdoou os irmãos dele. Gênesis 50, 19 e 21. Ele perdoou os irmãos dele. Eu sei que perdoar uma pessoa é uma coisa que pode parecer complicado, que pode parecer difícil para você. Eu sei como é difícil. Mas quando tu se levar pelo amor, então tu vai conseguir fazer aquilo. Deixa Jesus Cristo agir dentro de ti. Deixa o Espírito Santo trabalhar o seu coração. Perdoa pessoa que já magoou você, como José perdoou seus irmãos. Perdoa eles. Então lembra, o Mateus 6 diz: se tu não perdoa os seus irmãos, o Pai Celestial não vai te perdoar. Como Jesus te perdoa na cruz, como ele levou os seus pecados, então faz a mesma coisa. Jesus deixou isso aqui como exemplo para mim e para você. Perdoa, porque isso é muito importante. Eu vi com vocês 3 exemplos de fé triunfante na vida de José. O primeiro, ele aceitou uma grande tarefa. Não deixa para o outro dia o que tu tem que fazer hoje. Ele aceitou uma grande tarefa. Ele não acreditava em si mesmo, mas ele acreditava em Deus. Nós precisamos colocar nossa fé em Deus. O segundo exemplo, ele deixou para trás a dor do passado, e a amargura e a raiva. Então vamos fazer a mesma. E o terceiro, ele perdoou, consolou e amou incondicionalmente. Ao concluirmos a história da vida de José, é incrível considerar o que Deus fez através dele. Ele era apenas um homem que escolheu viver pela fé, mas causou um impacto tão monumental no mundo. E em sua família, que ainda hoje lemos sua história e admiramos seu exemplo. Deus o usou não porque ele era especial, mas porque era cheio de fé. Porque ele era cheio de fé. Nós podemos cheio de fé, porque Jesus morreu na cruz por nós. Ele derramou o Espírito Santo para mim e para você. Só nós precisamos abraçar o Espírito Santo com o amor de Deus. Ele nunca desviou os olhos de Deus, nem se deixou guiar por seus sentimentos. Isso levanta a questão:
O que Deus poderia fazer através de nós se também vivêssemos pela fé e não pelos nossos sentimentos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.